Estamos iniciando o 7º programa Musicada História, o 7º episódio, uma série de podcasts em que a história do Brasil é apresentada a partir da música em seus mais diversos gêneros. Esta série faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, que é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Era 1922, o mundo passava por grandes mudanças. Poucos anos antes havia acontecido a Grande Guerra, de 1914 a 1918, também conhecida como Primeira Guerra Mundial. Quase 20 milhões de pessoas morreram em combate ou foram civis vítimas de ataques. A guerra da maquinaria moderna e das armas de destruição em massa, submarinos, aviões, tanques de guerra, metralhadoras, lança-chamas, a guerra química, os gases tóxicos, foi um assombro. Mal o mundo saía da guerra e era acometido por outra grande calamidade, a pandemia gripe espanhola, que na verdade surgiu nos Estados Unidos, conforme demonstrado por estudiosos. A gripe espanhola durou de 1918 ao final de 1920, infectando 1/4 da população do planeta e matado entre 1% e 5% da população mundial, ou seja, entre 17 e 100 milhões de pessoas. Os números variam de acordo com o cálculo dos pesquisadores. Apenas para vocês terem uma ideia, até outubro de 2021 morreram 4 milhões e 600 mil pessoas por Covid em todo o mundo. Isso para uma população 4 vezes maior do que naquela época. Muitas músicas refletem sobre esses temas, a morte, as guerras. Em 1992, uma dessas músicas foi lançada pelo grupo de rock Legião Urbana. É de autoria de Renato Russo e a contundência da letra já começa no título, A Canção do Senhor da Guerra. É uma música muito usada em salas de aula e faz sentido que seja assim. Ela chama o ouvinte para os horrores que qualquer guerra promove, com seus aspectos religiosos, econômicos e políticos, que nem sempre são muito claros nessas guerras. Chama a atenção diretamente, sem meias palavras, de maneira quase áspera, como vocês vão ouvir agora com o grupo Legião Urbana, e no canto quase sempre feroz de Renato Russo. Existe alguém esperando por você, que vai comprar a sua juventude e convencê-lo a você. Mais uma guerra sem razão, e já são tantas as crianças com armas na mão. E lhe explicam novamente que a guerra gera emprego e aumenta a produção. Uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Pra que exportar comida, se as armas dão mais lucros na exportação? Existe alguém que está contando com você pra lutar em seu lugar. Já começa a guerra, não é ele que vai morrer. E quando longe de casa... Em meio ao assombro, uma sede de vida, uma fome de futuro. As transformações industriais e tecnológicas pareciam indicar que o futuro havia chegado e a velha ordem tinha findado. Também as transformações sociais,
os movimentos do proletariado, a ideia da revolução que se espalhava pelo mundo, a Revolução Russa de 1917, e no mesmo ano as grandes greves operárias de São Paulo, iniciadas por mulheres tecelãs no bairro da Moca. Parecia que o Brasil também passaria por uma revolução. 1922 foi um ano que marcou a história do Brasil pelas décadas seguintes. Em 25 de março, operários e intelectuais fundaram o Partido Comunista. Em 5 de junho, jovens militares entre baixa oficialidade e soldados se revoltam contra o governo da época, num evento que ficou conhecido como os 18 do Forte de Copacabana. Na verdade, há controvérsias quanto ao número de participantes, que incluía civis, mas o fato é que eles marcharam de peito aberto, em ato heróico e em força desigual contra as tropas do governo, e apenas 2 tenentes e alguns soldados sobreviveram, originando o movimento tenentista, que será tema de outro programa. Naquele ano, a independência do Brasil completaria seu primeiro centenário. Já estava brotando um novo Brasil, mas a velha ordem de fazendeiros e oligarcas seguia dominando e mantendo o país no atraso. Lampião de gás, quantas saudades você me traz. Lampião de gás, quantas saudades você me traz. Lampião de Gás é um símbolo da São Paulo antiga. A autora dessa música chama-se Zica Bergami, que além de compositora e cantora, era escritora e artista plástica. A música ficou conhecida na voz da cantora Inesita Barroso, que foi quem a gravou pela primeira vez em 1958, e também gravou outras de autoria de Dona Zica. Esta gravação que vocês ouviram é de 1999, foi retirada de um disco de Dona Zica chamado Salada de Danças. Há neste título um jogo de palavras interessante, vocês já perceberam. Este disco foi produzido pelo grande músico, grande arranjador Filó Machado. As notícias corriam mais rápido e o mundo ficava menor. Havia o cinema, a rádio logo chegaria ao país, os cabos submarinos transmitiam as notícias da Europa na velocidade do telégrafo. Os imigrantes chegavam com novas ideias e referências. Também, muitos filhos da burguesia paulista e de grandes fazendeiros do café haviam estudado na Europa e de lá traziam novidades. A primeira exposição de arte moderna no Brasil aconteceu em 1913, em um salão na Rua São Bento, em São Paulo, e depois no Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, quando o artista Lazar Segal, imigrante russo-lituano de origem judaica, apresenta seus quadros e gravuras de forte caráter impressionista. Depois, em 1917, aconteceu a exposição de pintura moderna Anita Malfatti, que recebeu uma crítica muito negativa, inclusive de Monteiro Lobato. Mas as telas, com fortes traços expressionistas, chamaram a atenção de nomes que 5 anos depois iriam liderar a Semana de Arte Moderna, ou seja, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Di Cavalcanti. Na Europa, os movimentos artísticos de vanguarda fervilhavam, o futurismo, enaltecendo as inovações tecnológicas como substituição às artes tradicionais, o cubismo,
e as formas geométricas fragmentando e decompondo as imagens até permitirem a visualização de diversas perspectivas de uma mesma imagem. O dadaísmo como resposta aos horrores da guerra, gerando um sentimento de indignação e revolta a partir da arte. O expressionismo, valorizando a subjetividade e deformando intencionalmente a realidade. O surrealismo, valorizando o inconsciente humano e o mundo dos sonhos e da fantasia. Esta é a famosa Sagração da Primavera, composta pelo russo Igor Stravinsky. Ela é trilha de um espetáculo de balé que estreou em Paris. Tanto a coreografia do espetáculo quanto a sua música foram consideradas muito modernas e principalmente profanas para o seu tempo. O espetáculo foi considerado agressivo também por causa do lendário bailarino ucraniano Nijinsky, autor da coreografia. Tanto a música quanto a coreografia, rebeldes, ousadas, enfrentaram reação violenta e ruidosa do público presente em sua estreia em 1913. Foi um espetáculo que levou 30 anos para ficar pronto. Qualquer corpo de baile ou orquestra que queira ganhar status profissional tem que passar pelos 60 minutos de duração da Sagração da Primavera em seu repertório. Nós apresentamos aqui um pequeno trecho desta composição. Um trecho não diz o que é uma música, muito menos uma criação do porte de Sagração da Primavera. Nossa sugestão é que vocês busquem conhecê-la por vídeo, conhecendo inclusive o balé. Vamos disponibilizar links no site do Instituto Casa Comum. Voltando ao Brasil, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, acontece a Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo. Foi um festival com exposição de pinturas e esculturas de Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Vitor Brecheret, que é o autor do Monumento às Bandeiras, em frente ao Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Entre outros, música e dança, com o compositor e maestro Villa-Lobos e a pianista Guiomar Novaes. Literatura, com o poeta Manuel Bandeira, com Mário de Andrade, etnomusicólogo e escritor marcante, autor da obra Macunaíma. Oswald de Andrade, escritor e dramaturgo, com estilo irreverente e ácido, que alguns anos depois viria a ser o autor do manifesto Antropófago. Estavam presentes intelectuais e conferencistas, como Graça Aranha, fundador da Academia Brasileira de Letras e autor da conferência de abertura da Semana de Arte Moderna, Menoque Del Picchia, escritor, jornalista e advogado. Tarsila do Amaral não participou da semana porque estava na França, mas teve um papel fundamental no movimento, com obras marcantes, como o Abaporu, do Tupi-Guarani, O Homem que Come Gente, o Canibal, que se desdobrou no movimento antropofágico. Como patrono, Paulo Prado, o grande exportador de café, de família tradicional paulista e grande incentivador das artes,
e autor de 2 importantes livros, um deles, Retrato do Brasil, um ensaio sobre a tristeza brasileira, que merece ser relido nos tempos atuais. Nas escadarias do Teatro Municipal, começa a Semana de Arte Moderna. Este é o Ginete do Pierrozinho, aqui apresentada pela pianista Guiomar Novaes, que também a apresentou em uma das noites da semana. É de autoria de Heitor Villa-Lobos e faz parte de um conjunto de 8 composições, chamado O Carnaval das Crianças. Vocês vão encontrar esse conjunto de 8 composições no Spotify, em versões de vários intérpretes. No segundo dia, Mário de Andrade realiza palestra sobre poética, que depois seria aprofundada no livro A Escrava que Não é Isaura. Ele propõe a aceitação do verso e da rima livre para uma poesia vinda da alma, liberta de formalismos e mais próxima ao modo de falar do povo, ganhando um sentido mais profundo de sentimento humano. Notem que, décadas depois, a proposta do hip-hop, dos slams e dos saraus de poesia nas periferias do Brasil propõe algo semelhante ao que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo em 1922. A Conferência de Mário de Andrade dá unidade teórica ao movimento modernista. Abre aspas. Nós temos que criar uma arte brasileira. Este é o único meio de sermos artisticamente civilizados. Quem dentre nós refletir ideias ou apenas sentimentos, alemão, português ou mesmo americano do norte, é um selvagem. Não está no período civilizado da criação, está no período de imitação, do mimetismo a que o selvagem é levado pela dependência, pela ignorância e pela fraqueza que engendra covardia e medo. Quando língua aluna não comeces coisa alguma. 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 Esta é a cantora Yara Renault, nos apresentando uma faixa do seu CD intitulado Ópera Tupi, todo realizado em torno do personagem Macunaíma. Yara é uma artista interessante, filha do letrista Paulo Renault e da compositora e cantora Alzira Espíndola. Vale a pena conhecer o trabalho de Alzira Espíndola. A íntegra deste CD está disponibilizada no site do Instituto Casa Comum, junto com mais links interessantes sobre este episódio. Naquela mesma noite,
foi lido o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, sob vaias e protestos da plateia. O parnasialismo, com rigidez nos versos, culto à arte da antiguidade, daí o nome do movimento, relativo ao Monte Parnaso na Grécia Antiga e rejeitado pelo subjetivismo e sentimentalismo, era a poesia dominante, presa aos formalismos que a poética modernista procurava ridicularizar. Vamos ouvir o poema. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz meu cancioneiro, é bem martelado, verde como primo, em comer os hiatos, que arte nunca rimo, os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos as formas, a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas, urro sapo boi, meu pai foi rei. Foi, não foi, 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 que sapação! Na terceira noite, o encerramento da Semana de Arte Moderna. Devido aos protestos da noite anterior, o teatro estava com menos público. Ainda assim, houve vaias ao maestro Villa-Lobos, que subiu ao palco vestindo casaca e um pé calçando chinelo. Isto porque estava com um calo. O público considerou uma afronta. Quando levanta a batuta e a orquestra começa a tocar, era o Brasil em sinfonia, abre aspas, o Brasil que eu palmilhei, cidade por cidade, estado por estado, floresta por floresta, perscrutando a alma de uma terra, disse ele. Preparamos uma lista com a íntegra das músicas apresentadas neste programa e outras, e também alguns links interessantes que vocês encontram no Spotify e no site do Instituto Casa Comum. Este é o passeio musical que sempre convidamos vocês a fazerem conosco, descobrindo o Brasil na cadência da música. No nosso próximo episódio, continuaremos falando da Semana de Arte Moderna de 1922 e suas repercussões na cultura brasileira.
Nosso programa vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum no Spotify, sempre com um novo episódio a cada semana. Também pelo site do Instituto, www.institutocasacomum.org. Eu sou o cantor André Mastro, também faço a apresentação e a pesquisa musical. O texto e a pesquisa histórica são de Célio Turino. Sonoplastia e acompanhamento musical, Dene Domênico e Lucas Brogiolo. Sonoplastia também, Alexandre Occhidi. Esta série de podcasts, Musicada História, faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecemos a Neca Setúbal, Célio Turino, Silvana Bragato e a companhia Minas. Até a próxima!